Olá, eu sou a Sara Braga e este é o 8º episódio da série Sensitivos, Médiuns e Milagreiros do programa Verdades e Mentiras. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje, 31 de outubro, dia de Halloween! Dia das Bruxas! Sim! Olha, foi uma coincidência, né? Porque na outra semana nós fizemos a pauta do programa de hoje e a gente nem estava pensando nesse dia, mas a gente vai falar agora sobre a existência do diabo. Então, menos doce para vocês e mais travessuras. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Sara. Tudo bom com você aí? Pois é, vamos partir para a primeira pergunta então, que tem tudo a ver com essa data. Vamos lá. Frequentei algumas igrejas e seitas que falam muito sobre o diabo e o tanto que ele influencia negativamente nossas vidas. Até hoje não me convenci. Acham que o diabo existe? Bom, gente, entidades demoníacas e angelicais estão presentes em diversas culturas desde a remota antiguidade, sempre encarnando a luta entre as forças do bem e do mal. Nas religiões cristã, judaica e islâmica, por exemplo, o mal encarna um ente que faz oposição a Deus e atormenta as pessoas. É a eterna dualidade do positivo e do negativo. O profeta persa Zoroastro, no século VI antes da Era Comum, já descrevia Arimã, o príncipe das trevas, que combatia Mazda, o príncipe da luz. Essa concepção certamente influenciou os hebreus durante o cativeiro da Babilônia, dando origem ao Satã, o acusador. Naqueles tempos, ele era auxiliar de Jeová no processo de testar e punir seus seguidores. Pois é, essa é coisa antiga, né? Muito antiga. Essa coisa, o diabo vem de longe. muito antiga. Mas você, por exemplo, eu quando era pequeno, quando comecei a estudar religião e me interessar por espiritualidade, eu tinha um certo medo desse negócio, né? Eu tinha um medo do diabo e eu acreditava que o diabo existia. Você também tinha essa coisa, né? Morri de medo, gente. Quando eu comecei a me interessar por religião, né? Eu acreditava que o diabo era o governante do inferno, era vermelho, com aquele rabo pontudo, chifres, né? Um tridente, né? Então a gente acredita nessas coisas quando é criança e hoje muita gente, né, continua acreditando, faz parte, né, de algumas religiões. Eu tinha medo. Eu acreditava e tinha medo. A gente vê nos filmes e vê inclusive nos relatos de algumas igrejas aí, as pessoas, quando falam que são possuídas ou quando elas, né, estão de alguma forma tomadas pela força demoníaca, elas descrevem que visualizam o diabo no quarto delas ou nos sonhos realmente assim, como uma criatura toda vermelha, né, de barba e chifre e casco no lugar dos pés e às vezes alada e toda cercada de chamas e não sei o que e tal. Essa é uma figura bastante comum. E tem aquela contradição, né? Uns dizem vermelho com chifres, como eu acabei de descrever, outros dizem que era lindo. Então a gente fica assim, né? Mas ou assumia essa figura feia, depois assumia a figura bonita, né? Fora os demôniozinhos lá, né? Porque tem o diabo e os demônios que ficam seguindo ele lá no inferno. Os auxiliares dele lá no inferno, né? Pois é, gente, mas pouca gente sabe que essa figura aí, né, do demônio, do diabo vermelho com chifre e tal, isso surgiu só no século IV da Era Comum, né? No Concílio de Toledo da igreja foi que eles criaram essa imagem, né, essa coisa horrorosa e tal e tal. E isso decorre de uma combinação de lendas e tradições antigas, né? Então, por exemplo, eles misturaram um pouco do deus grego Pan, né, que era o deus dos bosques, que era uma criatura que parecia uma mistura, um fauno, né? Uma criatura meio animal, meio humana, com chifres e com cascos nos pés e com as pernas cabeludas. Misturaram essa figura com a figura do deus Bes, egípcio, que era um deus da sexualidade, um anãozinho feio, alado, né? E na época também aproveitaram para fazer uma crítica aos muçulmanos, né? Porque eles costumam usar barba,
Então, criaram esse diabo de chifre vermelho, com barba, tridente, mas como uma forma de elaborar uma crítica social, né? E talvez de menosprezar certas tradições e mitos da antiguidade. Então, essa figura criada pela igreja e que nós temíamos na nossa infância, e que muitos acreditam que seja assim, que o diabo seja assim, isso só veio surgir no século IV da Era Comum. Então, Felipe, você, como estudioso da psicobiofísica, da parapsicologia, criador do científico espiritualismo, o que você tem a dizer para a gente sobre a existência do diabo? Você acha que o diabo é um mal independente? É uma força independente? Bom, acho que da minha infância para cá muita coisa mudou, né? Então, como eu disse a vocês, aquela figura do diabo vermelho, chifrudo, com rabinho e tridente, há muitos anos deixou de existir na minha imaginação e nos meus temores. Foi soterrado ainda na minha infância, né? Certamente hoje nenhum estudioso de demonologia ou de angelologia, ou seja, o estudo dos demônios e dos anjos, acredita que possa existir uma figura do diabo daquele jeito que a gente imaginava na infância, né? Então, aquela entidade, como uma força que nos leva a produzir o mal, que nos cria tentações, que nos faz errar, que nos faz cometer crimes e tal, isso me parece que foi um exagero demasiado. E existem razões para isso, né? Então, sobre esse exagero, tem alguma coisa a ver sobre o fato de que o demônio foi expulso do céu por Deus, né? Depois de uma rebelião que ele criou lá, junto com um terço dos outros anjos. Tem a ver com isso? Simbolicamente tem a ver, sim. Isso é uma forma de mostrar, né, o poder de Deus, né, de decidir os destinos até mesmo dos anjos, né? Isso tem uma conotação até política. E a gente sabe hoje, né, a demonologia deixa até muito claro isso, né, que o diabo é um garoto propaganda, né? Ele se tornou muito poderoso, não só para vender filme de terror, ele é muito rentável, não só para vender livro e filmes de terror, mas você sabe que, infelizmente, há uma quantidade de igrejas que não são honestas, né, não são cristãs, apesar de dizerem que são cristãs, e que usam o diabo como uma forma de influenciar as pessoas e fazê-las contribuir até financeiramente com essas igrejas, né? Geralmente são com lideranças muito inescrupulosas, corruptas, e que não raro fazem lavagem de dinheiro por crime organizado, que usam o diabo como uma forma de meter medo, intimidar as pessoas. E isso não é de hoje, isso já vem de muitos séculos. Ou seja, olha, se você não for bonzinho, se você não fizer o que o presidente, o rei, ou que o líder religioso manda, o diabo pode destruir a sua vida, mas nós temos o poder de assegurar a sua proteção. Se você fizer uma doação, uma contribuição para a nossa instituição, né, ou se você obedecer àquilo que o nosso líder está pedindo, você vai ficar protegido da influência negativa do diabo. Então isso até hoje acontece, e nós vemos isso no mundo inteiro, a proliferação de pessoas que não têm nenhum conhecimento bíblico, não têm nenhum conhecimento de demonologia, de angelologia, e que apregoam, né, que tem contato com Deus, com anjos, com demônios e com Jesus, e que podem proteger as pessoas do diabo. Então, isso infelizmente tem acontecido. O diabo se tornou um fator rentável para muita gente inescrupulosa. Não somente isso, né? Muitos estudiosos, pesquisadores e artistas que são mais liberais, muitos deles dizem que isso é uma forma de controle da população. Sim. Controle mental, controle emocional. Sim. Acho que é uma espécie de contenção dos arroubos das pessoas. Sim. É uma forma meio grosseira de fazer isso, mas vem funcionando. Ah, sim, você sabe que se a gente for pensar bem, vamos ser aqui verdadeiros, né? Vamos ser honestos, né? A gente sabe que a maioria da humanidade, por uma série de razões, é constituída de pessoas muito alienadas sobre o que se passa no universo da política, da economia e tal. Então, o diabo virou uma forma de propiciar o controle social.
Sim, né? o controle Pelo medo. humano também. Pelo medo, entendeu? Então, se você não fizer isso, o diabo vai te castigar. E muitas vezes, as pessoas que sofrem de alguns problemas emocionais, psicológicos, têm alguns traumas e que não têm conhecimento das coisas, elas acham que estão sob a influência do demônio ou, né, do diabo e vão procurar. Ou então contém sua própria personalidade por causa desse medo. Por causa do medo. Então vocês vão procurar a ajuda de um padre, de um pastor, de um médium, qualquer coisa assim, porque acham que o diabo está destruindo a vida delas, né? E então a gente vê isso, infelizmente, acontecendo no mundo inteiro. É uma coisa muito triste. É muito Agora, triste. Quem estuda profundamente esse fenômeno, ao longo da história, essa tentativa de controle social pelo medo, pela ação do diabo, sabe que tudo isso tem sido cercado de muita fantasia, de exageros, como nós falamos, e que, lamentavelmente, as pessoas, por ignorância, né, por falta de estudo, por falta de aprofundamento do que se passa nessa relação entre a realidade e a fantasia da demonologia, acaba caindo no conto, né? Acaba caindo no conto e sustentando uma série de entidades e de pessoas sem caráter que enriqueceram, inclusive, às custas do chifrudo vermelho. Você acabou de responder a primeira parte da pergunta da pessoa, né? Se o diabo influencia negativamente nas nossas vidas. É nesse sentido que ele influencia negativamente nas nossas vidas. Creio que sim. Agora, se você que perguntou quer saber se eu acredito que o diabo existe, francamente, honestamente, como pesquisador, como sensitivo e como estudioso de todas essas coisas que envolvem as religiões, as filosofias e tal, francamente não. Acho que de fato ele é um boneco que foi elaborado, foi criado intencionalmente para controle social. E isso não foi só nas religiões ocidentais, não. Isso já vem de muito tempo. Muitas tradições culturais falam de demônios e de criaturas angelicais que protegem as pessoas. Então essa propensão de criar um ente que nos protege, um anjo da guarda, né, um ser protetor, ou um ente que nos faz mal, que vem destruir as nossas vidas e tentar nos encaminhar, né, para a autodestruição, isso já é muito antigo. Isso não é só do diabo, não. Diferentes culturas no mundo, ao longo do tempo, têm elaborado essas figuras mitológicas, né, do bem e do mal. Eu, sinceramente, prefiro acreditar que todos nós temos dentro de nós a potencialidade de transformar as nossas vidas, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Eu prefiro tentar para o bem, mas tem gente que, lamentavelmente, prefere aperfeiçoar-se para o mal. Bom, vamos então agora para a segunda pergunta, né? Sim, vamos lá. Um famoso pastor afirma publicamente que Deus não gosta que a mulher seja mais inteligente que o marido. Outro diz que as mulheres são inferiores aos homens. Isso tem fundamento? Olha, fora esse absurdo, né, que eu acabei de ler aqui para vocês, gente, eu tenho que começar, antes de responder a isso, né, eu tenho que começar deixando aqui registrada a minha indignação. Eu sou mulher e com a minha pesquisa eu descobri cada coisa absurda. Por exemplo, vou ler aqui para vocês uma das coisas absurdas que eu descobri. Por exemplo, olha só, em 1879, o francês Gustave Le Bon escreveu: "E mesmo nas raças mais inteligentes, há um grande número de mulheres cujos cérebros são mais parecidos com os dos gorilas do que com os cérebros masculinos mais desenvolvidos. Essa inferioridade é tão óbvia que ninguém pode contestá-la por um momento. Apenas seu grau vale a pena discutir." Gente, você tá rindo, né? É ridículo, né? Gente, é um absurdo. Gustavo Le Bon. Pois é, cretino, desculpa. Gente, nossa. Um completo idiota. Pois então, olha o absurdo disso, né? Não tem outra coisa pra dizer, né? Porque a gente tem que ser mais elegante aqui. Mas enfim, aí, nas minhas pesquisas também, eu descobri que muitos influenciadores do pensamento humano, filósofos mais antigos, né, como Freud,
Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Darwin também tinham pensamentos parecidos com esse, igualmente machistas. E aí, Felipe? É triste, né? É o retrato de uma época, né? O retrato de uma época que a mulher era reprimida, né? Ela era praticamente criada pela sociedade, civilização ocidental, para ser mãe, né? Dona de casa, cuidar dos filhos, né? E até a geração da minha mãe, por exemplo, as mulheres falavam que elas eram educadas para cozinhar, né? Costurar, às vezes tocar piano, alguma coisa assim, mas essencialmente elas eram direcionadas para serem preparadas para o matrimônio e para cuidar de crianças. Então, mulher estudar, mulher, que absurdo, né? A minha mãe viveu essa época. Sim, né? Eu tenho que fazer um parêntese aqui, gente, porque a dona Nelly, a mãe do Felipe, foi uma mulher incrível. Foi uma mulher incrível. Trabalhou com presidentes da época, era super, né, à frente do tempo dela. Foi maravilhosa. Não, sim, foi uma pessoa muito corajosa. Minha mãe geralmente era a única mulher, ela fez 3 faculdades e geralmente era a única mulher nas turmas, né? Então ela era uma pessoa, assim, muito corajosa, muito ousada e muito inteligente. Uma mulher muito inteligente mesmo. Pois é, então sempre existiram mulheres com a minha mãe, né? Pessoas corajosas, né? E que não estavam tão preocupadas com as diferenças, com os preconceitos sociais em relação à mulher. Mas o curioso, gente, é que a mulher vem sendo tratada com muito preconceito desde a época do Império Romano, né? Diferentes culturas tentaram mostrar a mulher simplesmente como uma procriadora, né? Como uma entidade procriadora. Mas nem todos sabem que antes das sociedades patriarcais com as quais nos acostumamos a conviver, antes, por exemplo, dos patriarcas bíblicos, né, existiram sociedades matriarcais, sociedades que eram lideradas por mulheres, né? As lendárias Amazonas, por exemplo, né, as guerreiras mulheres. Então, existiram diferentes civilizações que tinham como dirigentes mulheres, né? Pouca gente também sabe que no passado remoto, muitos templos eram construídos e desenhados como um útero. Como um útero com uma entrada que lembrava um pouco a vagina, né? E a parte interna do útero, porque eles viam na mulher o poder da criação, né? A capacidade criativa de gerar a vida. Então isso era uma coisa tida pelos antigos como um poder divino, né? Que de alguma forma nós podemos até entender assim, né? Gerar a vida é quase que um milagre, né? Que as criaturas do sexo feminino conseguem fazer, e a do masculino não, né? Enfim, até nós mostramos recentemente num dos programas que nós produzimos que algumas criaturas do sexo feminino conseguem até procriar sem a presença do sexo oposto. Elas conseguem substituir, né, a presença do macho. É verdade. E, né, isso é muito louco, mas é uma realidade. Enfim, no passado existiam então sociedades matriarcais. E até hoje nós vemos aí diferentes grupos sociais, diferentes culturas em alguns países que acreditam em deusas. Uhum. Não em deuses masculinos, mas em deusas. E algumas dessas deusas eram muito antigas, né? As pessoas, por exemplo, desconhecem que até mesmo as lendas bíblicas, os mitos bíblicos, falam de uma consorte de Jeová. Que Jeová, né, o Deus das guerras, né, bíblico, tinha uma consorte chamada Áshera, né, que era uma deusa. Então, algumas pessoas que não conhecem muito a história bíblica tentam entender Áshera de uma outra forma. Ah, que absurdo, Jeová tem uma esposa, Jeová tem uma consorte. Isso não é absurdo, né? Isso é um estudo feito por acadêmicos, pessoas que têm profundo conhecimento das tradições bíblicas, que conhecem a Bíblia do hebraico, aramaico e do grego. Então eles percebem que até mesmo Jeová teve uma consorte e que no passado existiram deusas, né? Então assim, gente, acreditar que a mulher é um ser inferior, né, teve assim uma série de questões políticas envolvidas nesse interesse. E que permanece. E que infelizmente permanecem. Até hoje nós vemos em vários países mulheres que exercem
mesmos cargos e funções que homens, ganhando menos. Elas têm as mesmas responsabilidades, têm o mesmo conhecimento, a mesma formação, às vezes até superior à dos colegas e ganham menos, o que é um absurdo. Então a alegação dos patrões, dos contratantes, não, mas elas engravidam, elas às vezes têm que sair do trabalho para ter os seus nenéns e tal, isso é um prejuízo para a empresa e tal. Isso é ridículo, né? Isso é um tipo de alegação estúpida de empregador burro e mal intencionado, né? E nós vemos ao longo da história da humanidade, é só você aí pesquisar, né? Mulheres geniais. Não, mulheres que mudaram a história humana. Sim, né? É o caso da Rosalind Franklin, foi a co-descobridora da estrutura do DNA. Sim, Se não fosse por ela, muitas pesquisas aí para a evolução da medicina não seria possível. Com certeza. Rosalind Franklin foi uma mulher excepcional, né? E nós temos, assim, podemos fazer uma relação de nomes de mulheres que atuaram praticamente em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas de atividade humana, com um brilhantismo excepcional, né? E muitas delas com contribuições que foram incomparáveis em relação à dos homens, por exemplo. Né? Sim, é verdade. E isso é real, eu sou homem, mas eu tenho que reconhecer que nós tivemos mulheres maravilhosas e que ajudaram a transformar a humanidade e nos trouxeram perspectivas de evolução e de melhoria das nossas condições de vida. Isso é fato. Apenas para citar algumas, assim, né, que eu acho que vale a pena mencionar. Por exemplo, nós temos a almirante Grace Murray Hopper, que ela foi uma analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos. Ela foi a criadora da linguagem de programação de computadores Flowmatic, que foi a base para a criação do COBOL, que era uma linguagem de computação. A Valentina Vladimirova Tereshkova era uma russa que foi a primeira cosmonauta. Ela foi ao espaço em 16 de junho de 1963, na nave Vostok 6, e completou 48 voltas ao redor da Terra. Essa é histórica mesmo. Foi uma pioneira, né? Uma mulher corajosíssima, porque para ir para o espaço até hoje tem que ter muita coragem. Em 63. Né? Nós temos no Brasil, por exemplo, a Luísa Alzira Soriano, né, que foi a primeira mulher a ser eleita prefeita de um município na América Latina. Ela foi prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1929, numa época que as mulheres não tinham direito ao voto. Que bárbaro. E ela votou. Ela votou e foi eleita. E o voto das mulheres só foi permitido em 32, né? Quer dizer, anos depois. Sim. E engraçado, mesmo sendo mulher, numa sociedade machista, ela teve 60% dos votos. Nossa. Podemos falar também da Lise Meitner, que foi uma física austríaca que descobriu a fissão nuclear. Né? Então nós temos assim exemplos excepcionais de mulheres que fizeram assim, que deram contribuições incríveis para a humanidade. E até podemos mencionar agora recente, né? Houve um caso aí que a imprensa internacional noticiou com muito destaque, né? Que foi a nossa indígena brasileira, né? Que é a Tchai Sruí, que ela na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, agora, neste ano, a COP26, lá em Glasgow, na Escócia, ela brilhou. Ela fez um pronunciamento maravilhoso, né? Até o New York Times deu destaque ao pronunciamento da Tchai Sruí. Ela é uma indígena de 24 anos, ela criou o Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, né? E através lá desse discurso que ela fez lá na ONU, ela defendeu o planeta Terra, defendeu os povos indígenas, a floresta, né, a fauna e a flora, né? E foi assim, uma preleção que tocou os corações dos líderes internacionais, né? Ela tocou o coração dos líderes internacionais e a imprensa mundial destacou a participação dela nesse evento em Glasgow, na Escócia. Ela, apesar de ser indígena, ela está estudando direito. Muita gente pensa que índio não estuda, o que é uma estupidez, né? E muitos acham também que mulher indígena ela é escravizada pelos homens, né, das suas respectivas tribos. O que também é uma bobagem, né? Porque existem várias tribos com diferentes formas de tratamento e de interação social, né? E a Tchai Sruí é mais uma
das mulheres indígenas brasileiras que muito nos orgulha, né? Que foi para fora, brilhou e foi noticiada mundialmente, apesar de que no Brasil muito pouca gente falou sobre essa participação extraordinária que ela teve na Conferência da ONU. É estranho, né? Quer dizer, gente, esse sujeito, né? Todo mundo que conhece as minhas atividades públicas, que acompanha minhas palestras, meus textos e tal, sabe que eu tenho uma natural antipatia por esse pastor, que se diz bispo, né? Que é dono de uma grande rede de igrejas e de comunicação, de mídia. Esse sujeito que para mim sempre foi um desqualificado, um homem que nem conhecimento bíblico tem, teve a pachorra de ir à televisão dizer que Deus, como se ele conhecesse alguma coisa sobre Deus, né? Dizer que Deus não gosta que a mulher seja mais inteligente que o marido, né? Que a mulher brilhe mais que o marido. É um cretino. Né? Não, é um idiota, um completo idiota, e infelizmente ele é um milionário, seguido por milhões de pessoas em diversos países, que acham que ele realmente é um homem de Deus, que ele realmente é um homem abençoado e que é cristão. Primeiro que ele não é cristão, nunca foi. Se Jesus vivesse hoje, certamente condenaria as atitudes desse homem que enriqueceu, né? Surrupiando recursos de terceiros, né? Tirando pouco do que as populações pobres no país e em outros países têm, e fazendo de conta que é um profundo conhecedor da Bíblia e um homem muito cristão, coisa que ele nunca foi. E apoiado por altos poderosos. Sim, apoiado por políticos, até por narcotraficantes, que a gente sabe que uma parte da estrutura dessa igreja que ele criou veio do dinheiro do narcotráfico, né? E que ele até hoje colabora lavando dinheiro para narcotraficantes. Mas enfim, isso é uma outra questão para um outro programa. Mas esse cidadão, que me perdoem, né, a grosseria, mas é um imbecil, é um boçal, né, e que está sempre na televisão fazendo preleções pseudo-religiosas, como se ele fosse uma pessoa espiritualizada, trata a mulher dele como cachorro. E as pessoas que trabalham com ele nessa igreja que ele criou, também tratam as respectivas esposas como criaturas que lhes devessem obediência cega. Então, é o que o meu marido quer assim, meu marido manda em casa, meu marido decide, eu só gasto o dinheiro que o meu marido me dá, eu não posso trabalhar porque o meu marido não quer que eu trabalhe, eu não vou fazer uma faculdade porque o meu marido não quer que eu estude. Ora, as favas, né? Esse tipo de marido aí, sinceramente, que vão às favas. Eu acho uma grosseria e uma falta de amor próprio uma mulher casar com um indivíduo desse cabedal, né, com essa baixa inteligência, com essa falta de amorosidade, de respeito ao grande potencial que as mulheres têm. Agora, mulheres e homens são diferentes? São diferentes. Nós temos corpos diferentes, nós temos uma fisiologia diferente, nós temos cérebros diferentes, mas isso de forma alguma serve para embasar uma teoria religiosa ou não, de que a mulher é inferior, de que a mulher tem que respeitar cegamente o homem, claro que não. Né, de que o homem é feito para mandar e desmandar na esposa e nas filhas, como se fosse o dono proprietário de um animal irracional. Né? Não é assim. Não há nada no conhecimento científico, não há nada na pesquisa científica espiritualista que endosse esse posicionamento estúpido que a mulher é inferior ao homem, que a mulher deve respeito cego ao marido, ao pai ou aos irmãos, entendeu? Ou que a mulher, de alguma forma, não tem a capacidade de contribuir para a melhoria da sociedade. Pelo contrário, como disse a vocês antes, centenas, para não dizer milhares de mulheres mudaram a história da humanidade com contribuições excepcionais. Então eu espero que isso tenha respondido a pergunta. Bom, então vamos agora para a terceira pergunta, né? Ok. Alguns religiosos pregam que a Bíblia é a palavra de Deus. Acadêmicos dizem que existem muitas versões da Bíblia. Qual delas é a verdadeira? Foi escrita pelo próprio Deus? Bom, Felipe, eu acho que essa pergunta é exclusivamente para você, que é o editor do periódico Fatos Bíblicos desde 2012 e também pesquisador há muitos anos das religiões comparadas, né? Sim, bom,
Essa questão é bastante complexa e mereceria talvez até programas inteiros, Sim. porque haveria muito para dizer, né? Mas vamos lá. Primeiramente, gente, é importante que as pessoas entendam que existem muitas especulações sobre a Bíblia e muitas delas são completamente infundadas. Primeiramente, gente, a Bíblia não é um livro, né? Do grego, tá, a Bíblia, ela é os livros, é uma coletânea de textos de diversos autores, a maioria deles é anônima, tá? Não se sabe quem escreveu, e esses textos foram escritos num período de mais ou menos 1.600 anos. Então nós temos ali textos em aramaico, em hebraico e depois em grego, né, que vieram a constituir, vieram a dar forma a isso que nós chamamos de Bíblia, como se fosse um livro. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que ela foi escrita por Deus. Então essa coisa de dizer que a Bíblia foi escrita por Deus e tal, como se o próprio Deus tivesse de alguma maneira sobrenatural feito a Bíblia aparecer, né, milagrosamente, isso é uma bobagem. Aliás, tem algumas religiões que falam exatamente isso. Por isso que eu ri. Querem que as pessoas acreditem que a Bíblia surgiu de maneira sobrenatural, como um livro pronto, né, acabado, e que Deus escreveu aquilo. Não, não foi nada disso, gente. Isso aí demorou séculos, né? E a Bíblia ela só foi tomar esse formato que nós conhecemos hoje com muita dificuldade, né? Então, a Bíblia ela é uma coletânea de textos variados que teve influência de várias culturas ao longo dos séculos, né? Então ela não é a história de um único povo, como muita gente imagina. As pessoas pensam que não, é o povo de Israel, é o povo judeu. Não, ali a gente vai encontrar a influência do Egito, influência da Suméria, influência de outras culturas, né, naquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia é uma mescla de fatos históricos com lendas, metáforas, enfim, a Bíblia não é um livro de história crua e nua, como algumas pessoas pensam. Com certeza. Então, a gente não pode ver a Bíblia como se fosse um relato perfeito, totalmente exato do que aconteceu ao longo da história, porque não é, né? E ela sofreu muitas influências, né? Ela foi sendo modificada ao longo do tempo, porque uma boa parte da Bíblia ela foi composta a partir de tradições orais. Então, alguns escribas escreveram aquilo que ouviram contar e que foi passado através de gerações por tradição oral. Então, a gente sabe que as pessoas têm a capacidade de memória, claro, para guardar textos longos, né, por muito tempo e passar por gerações. Isso é inegável. Mas não foi bem isso que aconteceu com os textos da Bíblia. Parecido com aquela brincadeira do telefone sem fio. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, aconteceu alguma coisa assim também. Então, a gente vai encontrar, a Bíblia é um livro muito interessante, tem referências muito bacanas, tem ensinamentos muito bacanas, mas também tem muitas bobagens, muitas coisas que a gente sabe que não aconteceram daquela maneira, né? A maioria das pessoas, infelizmente, que fala que crê na Bíblia, que acha que a Bíblia é um livro infalível e tal, a maioria, isso é pesquisa, não é só minha palavra não, sim, mas isso é real. Uhum. A maioria nunca leu a Bíblia de ponta a ponta. Ah, com certeza, é muito difícil. Muito difícil. É um livro complexo demais. É um livro complexo, de difícil entendimento. Demais. E outra coisa, para quem não conhece hebraico, aramaico e grego, é quase impossível entender certas passagens da Bíblia. Sim. Né? O que a gente vê muitas vezes acontecer é que as pessoas vão a uma igreja, ou vão a um grupo religioso, ou a um grupo de estudos, e elas só leem aquilo que o instrutor pede para que elas leiam. Então o instrutor vem e diz, abram suas Bíblias, né, no livro tal, versículo tal, mas não ensinam as pessoas a lerem tudo o que está ali e da maneira que deveria ser lido, porque aqueles livros não estão em ordem cronológica. Nós vamos encontrar no Velho Testamento e no Novo Testamento textos que vieram de épocas diferentes, né? E que foram colocadas ali e as pessoas pensam que aquilo é uma sequência cronológica, e não é. Né? Tem coisas mais recentes que parecem que são mais antigas e coisas antigas que parecem que são recentes. Então, quando a pessoa não tem preparo para ler a Bíblia, ela está sujeita a fazer muita confusão.
a criar muita fantasia. E quando ela tem, sob a liderança, alguma pessoa mal intencionada, né, que infelizmente é muito comum, né, é uma triste realidade, mas a gente precisa falar isso, né? Precisa falar isso. Oi? Deixa eu fazer um comentário, gente, eu não aguento. Olha, você falou aí sobre as más interpretações, né, da Bíblia. Foi noticiado nos jornais, saiu na internet. Não tem tanto tempo assim. Um pastor, não me lembro de que cidade, ele não sabia ler direito. E ele pegou o trecho e ele achava que era aquilo mesmo. Estava escrito, não adulterais, alguma coisa assim. E ele leu adultera. Adultera. E ele achou que era ordem divina para ele manter relações sexuais com as mulheres ali da igreja. Ah, sim. Foi depois interrogado por um jornalista. Sim. Ele falou assim, não, tá aqui, ó, tá aqui, não. Aí quando ele leu, mas lê de novo, não seria isso? Na verdade ele confundiu a palavra adúltera com adultera. Então, esse cidadão, que é um pilantra, um vigarista, como infelizmente tem muitos assim, né? Que não conhecem a Bíblia, não têm inteligência para compreender um livro complexo como esse, que exige muito estudo, exige realmente um aprofundamento que não é para qualquer um, né? Eu conheci muitas igrejas, muitas seitas, muitas ordens místicas e esotéricas que usam a Bíblia e interpretam de maneira completamente equivocada o que está escrito ali, e isso tem muitas razões, né? Isso tem muitas razões. Essa pergunta que foi feita, ela é muito comum, né? As pessoas não sabem, né, que não existe uma Bíblia original. É verdade. Então as pessoas falam, mas essa Bíblia está de acordo com o original. Gente, não existe Bíblia original. Os textos mais antigos foram perdidos, né? Então os textos mais antigos que nós temos é o Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus. São as duas Bíblias mais antigas que nós temos, e ambas, né, são incompletas. As pessoas não sabem, né, elas não têm sequer noção de que a Bíblia inteira foi traduzida para 717 línguas. Uau! Né? E o Novo Testamento, isoladamente, foi traduzido para 1582 idiomas. Né? Nós temos no mundo 7.378 línguas. Nossa. Então, a maioria da humanidade ainda não tem o conhecimento da Bíblia conforme o seu próprio idioma. Mas é um livro traduzido, como vocês viram, em centenas de idiomas, dialetos e tal e tal. Agora, as traduções sempre deram margem a equívocos, porque os idiomas de um modo geral, nem sempre têm sinônimos e nem sempre têm as mesmas palavras, né, que foram utilizadas no grego, no aramaico, no latim, entendeu? Ou no hebraico. Então, às vezes aquela tradução tem erros. Foi substituído. Então fizeram mais ou menos um quebra-galho para dar mais ou menos aquele mesmo sentido. E as pessoas muitas vezes pensam também que a Bíblia é um livro único. Né? Não, a Bíblia é uma Bíblia só. Não, não é, gente. Isso é um outro equívoco. Né? As pessoas não sabem que existem diferentes traduções da Bíblia em que as palavras são usadas de forma que podem gerar interpretações completamente diferentes. Algumas Bíblias têm mais livros do que outras, né? E é importante que as pessoas, ao invés de ficarem tentando conhecer a Bíblia apenas através de vertentes religiosas, entendam que se ela de fato quer conhecer a Bíblia, ela tem que tentar estar a par do que os eruditos, os acadêmicos, estão fazendo. A visão dos eruditos da Bíblia, que são aqueles que estudam realmente, dedicaram a vida a estudar a Bíblia, minuciosamente, a sua história, os povos que estão envolvidos ali, a linguagem, né, e tal, são homens que têm que ter uma dedicação praticamente absoluta a isso. Né? Então eu recomendo que por mais que a pessoa confie no pastor, no padre, no médium, seja lá o que for,
que ela procure ter conhecimento do que acontece no universo acadêmico. Eu, por exemplo, gosto muito, né, do trabalho do Dr. Bruce Manning Metzger. É um erudito de estudos bíblicos, né, e crítica textual, que foi tradutor e editor da Bíblia do grego. Ele conhece o grego profundamente. Ele foi professor no Seminário Teológico de Princeton. O Dr. Bruce Metzger, que é uma pessoa que já faleceu, e porque eu tenho assim, uma admiração e um respeito muito grande, ele, por exemplo, é um dos muitos profundos estudiosos da Bíblia que aponta que existem 400 mil erros nas traduções do Novo Testamento. 400 mil erros. Né? Tudo bem, 90% desses erros são erros pequenos, né? Porque as pessoas pensam que os escritores da Bíblia eram homens inteligentíssimos, inspiradíssimos, de alta instrução e profunda educação e cultura. Não eram, gente. Muitos desses escribas eram pessoas como nós, que cometiam erros e muitas vezes eram tentadas a dar um sentido diferente naquele texto que eles estavam trabalhando, mesmo sabendo que eram textos, entre aspas, sagrados, atribuídos a inspirações divinas. Então, o Bruce Metzger, ele apontou que apesar da maioria desses erros serem erros pequenos, 40 mil erros só do Novo Testamento É coisa demais. São gravíssimos. Nossa. São erros gravíssimos. E não só são erros gravíssimos, como também as Bíblias descrevem esses momentos também de formas diferentes. Né? Então, por exemplo, se a gente for procurar em 1 João, a doutrina da Trindade. Essa colocação sobre a Trindade muda conforme a Bíblia que é utilizada. E né? isso é uma confusão dos diabos hoje Imensa, em dia. né? Imensa. Por exemplo, quando se fala assim, Jesus apareceu a alguns dos seguidores após a ressurreição, né? Então, há uma completa briga entre os religiosos sobre se isso aconteceu ou não, porque conforme a Bíblia é usada, o sentido é outro, né? Por exemplo, 12 versos de Marcos, né? Marcos 16, de 9 a 12, eles foram inseridos. As Bíblias antigas não têm esses versículos. Pois é. Eles foram inseridos em Bíblias posteriores. Então, coisas assim acontecem em diversos momentos da Bíblia. Eu editei e edito, né, um periódico muito simples, objetivo, né, para quem gosta desse assunto. Né, ele é bem enxuto mesmo, Sim. chamado Fatos Bíblicos. Nos Fatos Bíblicos, vocês podem tomar conhecimento de algumas dessas coisas que eu estou descrevendo aqui. A gente talvez futuramente venha fazer uma versão também em vídeo dos Fatos Bíblicos. Mas, por exemplo, entre as coisas que a gente pode citar para responder a pergunta feita, né, além de já ter respondido que não há nada na Bíblia que diga que ela foi escrita pelo próprio Deus, não há, quer dizer, eu já respondi essa questão, a Bíblia não diz isso. O que os religiosos dizem que os escritores desses textos que foram reunidos na Bíblia foram inspirados por Deus. Né? Isso é apenas uma opinião. Então, essa Bíblia que a gente compra hoje nas livrarias é o resultado de uma seleção feita por homens. Né? Não foi Deus que foi lá, põe esse. Não, foram homens que escolheram. Né? Então, esses livros que estão ali foram resultado de seleção humana. Felipe, eu li, inclusive, né, que em 382 o Papa Damaso I elaborou uma lista com os textos que comporiam a Bíblia, né? E em 393 o Concílio de Hipona foi que estabeleceu o cânone bíblico, que foi aprovado pela Igreja Católica Romana, não é isso? Sim, exatamente. Ou seja, então nós temos aí, vocês vejam que isso é recente, quer dizer, historicamente recente, sim. Né? Então essa coisa de achar que é triste ver isso, né, tadinho? Pessoas que são muito ingênuas, né, que não têm informação, que acham que a Bíblia era um livro pronto, né, que foi encontrado talvez em alguma caverna e tal. Né? Não é assim, gente. Né? Foi uma coleção de coisas. Né? E, aliás,
as pessoas não sabem que a primeira Bíblia com capítulos, né, só apareceu no século XIII. Olha, né? Que diferença. E a Bíblia com capítulos e versículos, ela só surgiu no século XVI. Então essa Bíblia que a gente vê toda bonitinha, divididinha, né? Porque os textos antigos eram uma bagunça. Você vê os textos originais, né? Como quer dizer, os mais próximos do originais, os mais antigos, eles não tinha título, não tinha essa numeração de capítulo, de versículo, eram textos corridos. Sim. E foi muito difícil para os estudiosos, né? Inclusive encontrarem o começo e fim de certas frases. Então, gente, se Deus escreveu o original, né, como algumas pessoas imaginam, ele era de muito baixa instrução, porque ele fez uma bagunça horrorosa que não daria para entender, né? Então, como eu disse, muitas coisas foram feitas em hebraico, outras em aramaico, e mais tarde vertidas para o grego, e mais recentemente para o latim, né? Que era a Bíblia em latim. Agora, a Bíblia hebraica, a Tanakh, ela tem 24 livros. A protestante tem 66. Olha só. A Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope, ela tem de 81 a 88 livros. E o Codex Vaticanus, que eu citei no começo, é o mais antigo volume que nós temos, mais bem preservado, né? Que ele foi escrito pouco antes do ano 350 da Era Comum. Então, gente, não dá, mesmo tendo muita fé, mesmo querendo ter muita fé, não dá para imaginar a Bíblia como um livro único. Contra fatos não há argumentos. Não há argumentos. Então a Bíblia não é um livro único, não é igual para todo mundo, o conteúdo não é igual para todas as religiões, a maneira de interpretar também é completamente desigual, as traduções que ainda estão sendo feitas por determinadas correntes religiosas têm diferenças entre si, têm divergências, né? Os líderes religiosos frequentemente têm pontos de vista e interpretações desses textos de maneira, quando não é equivocada, contraditória e muitas vezes leva até atritos entre eles, porque todos, por exemplo, de um determinado grupo que se diz cristão, pega um determinado versículo e entende de uma forma. Outro que também se diz cristão, pega o mesmo versículo e entende de outra forma. Nós citamos no outro programa, por exemplo, os equívocos em relação ao dízimo. Sim. Né? Essa obrigatoriedade do dízimo é uma bobagem, é uma criancice, né? Isso é um erro de interpretação grosseiro dos textos bíblicos. E, infelizmente, algumas correntes religiosas que dizem ser cristãs, mas não são, porque o cristianismo original não existe mais, o cristianismo praticado nos tempos de Jesus, ele não existe. Ele é muito diferente daquilo que nós vemos nas igrejas de hoje. Sim. Jesus jamais participaria das igrejas cristãs de hoje, nenhuma delas. Eu conheço várias, né? Então, quem conhece um pouco do que era o movimento dos primeiros cristãos, como eles pensavam, como eles agiam, né? Como é que era o modo de ser e de viver deles, nossa, era completamente diferente daquilo que nós vemos hoje nas lideranças das igrejas aí, evangélicas, pentecostais, católicas, completamente diferente. Jesus e aqueles primeiros apóstolos, hoje, não participariam de nenhuma das igrejas cristãs modernas. Porque todas, isso não é só afirmação minha não, gente. Isso é estudo, né? Estudo das religiões. Todas as atuais religiões que se dizem cristãs conflitariam e conflitam com os pensamentos e atitudes de Jesus e seus apóstolos. Portanto, como eu falei, esse é um assunto complicado, né? Teria muito para a gente falar, muito para a gente mostrar, mas como o nosso tempo é restrito, eu espero ter respondido a pergunta. Isso aí, gente. Inclusive, se você gostou dos temas desse programa de hoje, deixa aqui os seus comentários, né? E quem sabe, de acordo com esses comentários, a gente venha fazer um programa especial sobre um desses temas. Claro. Deixa aqui, faça o seu pedido, né? A gente pode atendê-los para você. Isso. E dá o seu like,
Ativa o sininho para as futuras notificações. É muito importante, gente, para o crescimento do nosso canal. Aliás, se você também, a gente faz muita pesquisa, né? Então a gente investe em livros, a gente investe em viagens, em contatos. Então, se quiser colaborar com o programa Cultural Maravilhas e Mistérios, nós deixamos aí também o nosso QR Code, né? Para eventuais colaborações, que, claro, sempre são muito bem-vindas, porque nós fazemos tudo isso aqui com os nossos próprios recursos, né? E é um trabalho que eu vou dizer para vocês, não é brincadeira. É mesmo. Então, gente, eu vou ler para vocês agora os temas do nosso programa da semana que vem. Serão Ashtasheran, o Novo Salvador, cirurgias nas igrejas. Existiram outras humanidades? Opa, esse também é um tema bastante envolvente e complicado. Sim, o programa da semana que vem também vai estar recheado de coisas sensacionais. Muito obrigada pela sua participação, um grande abraço e até lá. Obrigada, Felipe. Obrigado, Sara, obrigado a você. Continue com a gente, viu? Nós estamos aprendendo a fazer esse trabalho aqui, sempre feito com muito amor, com muito carinho e trazendo para vocês o melhor que nós podemos ter em informações confiáveis. Então, continua com a gente. Seja bem-vindo. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.